Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês devem fazer o balanceamento de cargas. Ou seja, na hora que você está fazendo o fechamento do quadro elétrico, todas as cargas elétricas devem ser distribuídas da forma mais igualitária possível em cada uma das fases existentes. Então veja na sequência a metodologia para se fazer o balanceamento de cargas. Balanceamento das fases ou balanceamento de cargas nas fases. O balanceamento das fases, ele somente pode ser aplicado em sistemas bifásicos e trifásicos. Então, só faz sentido a distribuição e o balanceamento de cargas em sistemas bifásicos e trifásicos, como vocês podem estar observando aqui no desenho. Eu vou balancear em sistema bifásico e em sistema trifásico. Não faz sentido o balanceamento de cargas em sistema monofásico, até porque o balanceamento das fases consiste em distribuir as correntes da forma mais equivalente possível entre as fases. Então, o balanceamento consiste em distribuir as correntes de forma mais próxima possível em cada uma das fases. Portanto, somente pode ser feito o balanceamento de cargas em sistemas bifásicos e trifásicos. Sistema monofásico não é possível balanceamento. O balanceamento de fases ele é muito importante em um projeto elétrico, pessoal, porque através desse procedimento conseguimos obter a menor diferença possível entre a corrente que passa em cada fase. Então, você é eletricista, está fazendo uma instalação elétrica sem um projeto, faz um rascunho, um rabiscozinho e faz uma distribuição de carga, ou seja, o balanceamento das correntes na fase. Isso é importante, pois através desse balanceamento você vai obter a menor diferença possível entre a corrente que passa em cada fase. Se você não balancear as cargas em um sistema bifásico ou trifásico, se você não balancear as cargas, você corre o risco, por exemplo, as lâmpadas piscarem. Por quê? Porque você passa a ter um desbalanceamento. Quando você liga a carga do chuveiro, a lâmpada pode piscar devido ao desbalanceamento. Isso ocorre quando você tem sistema bifásico ou trifásico. Aí, lembrando, além do balanceamento de cargas, as cargas de uso específico, conforme estabelece a própria NBR 5410, essas cargas devem ter um circuito exclusivo para cada uma delas, ok? Então, é importante o balanceamento que você vai distribuir a corrente em cada fase. Se você não fizer o balanceamento em um sistema bifásico ou trifásico, pode acontecer um sintoma, o sistema de iluminação ficar piscando quando você liga as cargas. Bom, a falta também do balanceamento, ela pode provocar sobrecarga. Sobrecarga os condutores trabalhar com corrente muito elevada. Isso pode provocar aquecimento na fase e diminuir a vida útil dos condutores. A iluminação também, ela pode sofrer com desbalanceamento, como eu tinha comentado, e diminuir a sua vida útil. Bom, além do balanceamento, como eu já tinha comentado, cargas de uso específico, como chuveiro, por exemplo, deve ter um circuito exclusivo para cada chuveiro, para cada carga de uso específico.
Uma outra regrinha que nós vamos aplicar, a maior corrente no sistema bifásico ou trifásico, a maior corrente ela não pode exceder aproximadamente 10% da menor corrente. Então, a maior não pode exceder 10%. Ou seja, se a maior corrente é 40 e a menor corrente é 20, já está um desbalanceamento inadequado. A diferença não pode ser superior a 10%. Na verdade, aproximadamente 10% para se fazer o balanceamento das cargas. Agora vamos a um exemplo prático onde eu tenho 7 circuitos aqui, onde o primeiro circuito é de iluminação, ele tem 900 watts, o segundo 900 watts, terceiro circuito é tomada de uso geral, ele é 1900, o quarto circuito também de TUG, 1700, uma TUG que eu vou considerar chuveiro de 6.500, circuito 5, circuito 6, 6.500, outro chuveiro, e um circuito aqui de carga de uso específico, é o circuito 7, ele tem 5.000 watts. Então, pessoal, a distribuição de carga é fazer com que as correntes sejam mais próximas possíveis uma das outras. Lembrando a regrinha dos 10%. Né? A menor corrente, a maior corrente não pode exceder em mais de 10%, aproximadamente 10% da menor corrente. Somando essas cargas, nós teríamos aqui uma carga de 23.400. O meu sistema de exemplo, vocês podem observar, é um sistema trifásico. Olha, são 3 fases, fase A, B e C. Olha como eu vou fazer a distribuição. A carga total é 23.400. Se vocês dividirem por 3, daria em média 7.800 watts por fase, watts por fase. Eu não vou conseguir isso, tá? Então, olha a minha distribuição aqui. Eu peguei a fase A, que é essa fase aqui, coloquei o circuito C2. Quem é o circuito C2? Vamos aqui, ó. Eu coloquei o circuito C2. Quem é o circuito C2? Iluminação, 900. Circuito C5, tá aqui, 6.500. Somei os dois, deu 7.400, ok? Vamos para a fase B. Na fase B, eu coloquei o circuito C1, que é 900, circuito C7, 5.000, circuito C3, está aqui, circuito C3, 1.900. Somando a carga nessa fase, deu 7.800. Olha, a diferença de 400 para a fase A. Vamos para a fase C. Na fase C, eu coloquei o circuito C4, que é 1.700, está aqui. Coloquei o circuito C6, que é 6.500. Então, eu somei 6.500 mais 1.700. Isso me deu 8.200 watts, ou watts, né? Então, aí o que eu vou fazer? Lembra da regrinha? Que a maior corrente tem que ser aproximadamente, no máximo, aí, 10% da menor. Então, se vocês observarem que todas essas cargas aqui são monofásicas, estou trabalhando com sistema 220, só que trifásico 380, fase neutro 220. Então, se vocês pegarem na fase A, qual vai ser a corrente da fase A? 7.400 dividido por 220. Daria 36,64. A fase B, 7.800 dividido por 220, daria 35,46. E a outra fase, 8.200 dividido por 220, dá 37,27. Qual que é a menor corrente? 33,64. Então, 33,64 vezes 10% mais 33,64 dá aproximadamente 37 amperes. Ou seja, esse balanceamento de cargas, ele está adequado. Então, pessoal, quando vocês forem fazer o projeto, na hora de fazer a distribuição nas fases das correntes, procurem sempre equilibrar para evitar
o desgaste de uma fase, ou seja, corrente elevada numa fase, provocar aquecimento e reduzir a vida útil dos cabos. Outro ponto importante, na indústria, o desbalanceamento de carga ele pode aumentar o surgimento de correntes harmônicas. Obrigado, pessoal. Espero que você, eletricista, engenheiro, arquiteto, tenha entendido a importância do balanceamento de cargas elétricas. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.